Palácio Piratini, centro histórico da capital. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Tudo bem, governador? Tudo bem, obrigado pelo espaço. Governador, para a gente começar, qual foi o seu maior desafio em 2024? Puxa, acho que essa é fácil de responder, né? Enchente. A enchente foi um desafio para todos nós gaúchos e eu tenho dito, mesmo aquelas pessoas que não foram diretamente atingidas, foram tocadas, certamente, na alma, porque o gaúcho foi muito machucado nesse ano de 2024 com esse grave evento climático. Mas eu acho que o que fica mesmo não é o desafio e o problema. O que fica é o sentimento da capacidade de superação, de resiliência, de dar a volta por cima, né? E aquela imensa corrente de solidariedade. Então, para mim, foi duríssimo, aqueles primeiras semanas de maio, que eram muitas frentes ao mesmo tempo, né? Estrada rompendo, pessoa precisando ser resgatada, hospital que foi atingido, ou até presídio que estava sendo atingido tinha que remover detentos, subestação que podia ser desligada e ameaçar atendimento em hospitais. Então isso tudo foi desdobrando, o Estado sendo afetado, a Procernes, que os sistemas saem do ar, tudo isso acontecendo na sequência, né? Deu um desafio gigantesco. Prioridades para 2025, além ainda desse desafio das enchentes? Eu estou concluindo o 6º ano do mandato, né, de 2 mandatos. Nós vamos para os 2 últimos anos deste período, né, de 2 mandatos. O Estado ele vem numa sequência em que a gente resolve a crise fiscal, coloca as contas em dia, começa a promover investimentos para trazer o Estado para uma capacidade de sustentar serviços públicos que estavam muito defasados por conta dos tantos anos de crise fiscal. Então, investimentos nas estradas, para trazer as estradas para uma condição melhor, né, da infraestrutura. O Rio Grande do Sul saiu da 16ª para a 7ª posição no ranking nacional da qualidade das estradas. Segurança pública, o Estado tinha uma grave crise na segurança, a gente tinha presos em viaturas, homicídios alcançavam um índice de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, agora são 15 homicídios para cada 100 mil habitantes, diminuiu pela metade. Roubos de veículos, que reduziu quase 90%, roubos a pedestre, reduziu quase 70%. Então a gente vai fazendo investimentos que vão melhorando os serviços do Estado, e assim na saúde, na educação, enfim. E aí vem as enchentes, que praticamente reseta, né, o plano de ação e de governo do Estado, porque a gente tinha uma sequência de investimentos, de projetos programados e de uma hora para outra mudam as prioridades por conta desse evento climático. Então a gente entra em 2025, por um lado buscando, né, dar sequência em avanços importantes como na educação, a gente está implantando uniforme escolar, vai ter a expansão de escolas de ensino em tempo integral, que já vão alcançar 30% das escolas de ensino médio no Estado, investimentos em infraestrutura, que são importantes, em acessos asfálticos, enfim, tem uma jornada daquele plano de ação já anterior das enchentes, mas vai ter naturalmente ainda muito, né, de esforço de reconstrução e de contratação dos principais projetos para a resiliência, que é como, né, o nome que se usa para a capacidade de resistir do Estado a novos eventos climáticos. Então, radares meteorológicos, dragagem e desassoreamento dos rios, reconstrução de pontes e estradas que foram afetadas, aquisição de equipamentos para corpo de bombeiros, brigada militar para capacidade de resposta em eventos climáticos, entre outras ações que vão estar na prioridade para 2025. Em outras entrevistas, o senhor declarou uma certa insatisfação, me corrija se não for essa a palavra correta, com o governo federal que não teria cumprido com algumas situações, principalmente na entrega de moradias das pessoas atingidas pela enchente. Mudou o seu pensamento? Algo evoluiu nesse sentido, nesse assunto? Na questão do governo federal, né, acho que é importante fazer uma consideração inicial, porque nessa discussão política polarizada, uma parte das pessoas quer que a gente diga que nada foi feito, que o governo federal não olhou para nós. E tem uma outra parte que quer que diga que está tudo bem, que tudo foi resolvido. Eu digo, eu não sou governador do Estado para agradar um ao outro, eu estou aqui para resolver os problemas. E a verdade é que houve ações do governo federal. Não foram
todas aquelas, né, na dimensão, na medida e na efetividade que a propaganda diz. Né? Não foram efetivas, né, como prometeram muitas das ações. Muitas não chegaram na ponta, muitos recursos foram anunciados e não se concretizaram, enfim. Mas eu não posso dizer que não tenham feito nada. Né? Eles fizeram ações, liberaram crédito que foi alcançado para empreendedores. Mas faltou, é isso? Mas, exato. E a parte das moradias é a que mais angustia, porque desde a largada, né, anunciaram como só vai ter casa para todo mundo, vamos encaminhar. Quando o governo do estado tomou a decisão de contratar, por exemplo, moradias provisórias em módulos temporários, que a gente chama, porque são módulos transportáveis que a gente está instalando em vários lugares, para poder dar um lugar mais digno e acolhedor para aquelas pessoas que estão em abrigos. Então, a gente já entregou centenas desses módulos em várias cidades. Houve uma crítica por parte de integrantes do próprio governo federal, do próprio presidente da República e de outros deputados, enfim, que disseram, olha, não tem que ter casa provisória, tem que ser a casa definitiva, não trabalhamos com solução provisória. Pois ainda bem que nós fizemos as casas provisórias, porque as definitivas que prometeram ainda não chegaram. Então, acho que tem que ter essa responsabilidade, esse cuidado, e vamos continuar insistindo. Eu acredito na vontade deles de resolver. Não acho que o presidente da República veio aqui anunciar que teria casa para as pessoas com a intenção de não cumprir, mas talvez com a pouca assim, consciência do que aquela promessa gera de expectativas na população e a frustração que isso pode gerar. Então, não fizeram tudo aquilo que disseram, mas também não posso dizer que não fizeram nada. A gente vai continuar insistindo e brigando para que cumpram com tudo o que disseram em relação ao nosso Estado e atendam a nossa população. E vamos continuar fazendo a nossa parte, o nosso melhor, para poder suprir eventuais deficiências nas entregas do governo federal. Um outro assunto bastante abordado pelo senhor nesse ano de 2024, a renegociação da dívida. O que o senhor espera, eu imagino, mas em que situação anda? O quanto avançou, o quanto isso tira o sono do senhor? Bom, depois de tudo que a gente enfrentou no governo, assim, coisa para tirar o sono tem que ser muito dura, né? Mas não é que a gente não perca o sono, mas... Mas incomoda? A dívida do Estado é um problema estrutural que a gente tem, né? É importante que as pessoas entendam. Ao longo desses anos, a gente endereçou ações para resolver o curto prazo, que o Estado precisava voltar a ter capacidade de pagar as contas em dia, salários em dia, hospitais em dia, municípios em dia, e tudo isso foi resolvido. Pagamos os passivos, ou seja, né, as dívidas que os governos anteriores nos passaram, nós pagamos as de curto prazo, dívidas com fornecedores, com prestadores de serviços, enfim, com os municípios, com os hospitais, e endereçamos ações também para aquilo que é estrutural, que eu digo, a gente passou a conviver melhor com as nossas dívidas, mas as dívidas estão lá, a dívida com a União, dívida de precatórios, o déficit da Previdência e tal. Mas nas três frentes que eu acabei de mencionar, Previdência, precatórios e dívida com a União, o Estado, no nosso governo, também está agindo. A dívida com a União é a que a gente está conversando, né? Ela vai mudar o indexador. Para mim, tira menos o sono no meu governo, porque nós conseguimos fazer um acordo em que a gente suspende o pagamento da dívida para a União e paga para nós mesmos no Fundo de Reconstrução do Estado. Então, até 2027, o Estado vai ter 14 bilhões de reais que a gente pagaria para Brasília, que ficam aqui, num fundo do Estado para reconstrução e resiliência. O meu governo terminou em 2026, então não é um problema do meu governo, mas o meu papel aqui não é resolver o meu governo, é resolver o Estado. Então, olhando de longo prazo, nós botamos energia para fazer essa renegociação dos juros da dívida para que os próximos governos tenham uma condição melhor de lidar com a dívida. E a gente vai conseguir fazer uma redução desses juros substancial que vai abrir espaço no orçamento do Estado. Então, eu fico feliz assim, de que a gente tenha avançado, porque a gente vai entregar para o próximo governo uma situação bastante melhor do que aquela que a gente recebeu. Eu diria que o próximo governador vai encontrar futuro no Estado. Antes da gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse um recado para o povo gaúcho, para a população gaúcha, especificamente para esse ano de 2025. Bom, tem que ser um recado primeiro de agradecimento por 2024. Agradecer a todos aqueles que se esforçaram, deram o melhor de si para ajudar as suas comunidades, superar os momentos difíceis e que continuam acreditando no nosso Rio Grande. Obrigado pelo exemplo também, né? O Rio Grande do Sul deu um exemplo maravilhoso, gigantesco, admirável de força, de coragem, de resistência. Então eu desejo a todo mundo um feliz ano novo, que seja um ano incrível para todos os gaúchos.